Bom, pessoas, vamos continuar. Nós vimos que, por conta da segunda revolução industrial, precisávamos de justificativas. E nós vamos a elas aí, tá? A primeira justificativa que a gente vai colocar, aqui, é a questão do homem... Mentira, vou colocar assim, ó. O fardo do homem branco. Porque assim é o nome que eles trabalham aí no século XIX. O fardo do homem branco tem a ver especificamente com o continente asiático e com o continente africano, tá? O que eles estão chamando do fardo do homem branco? O homem branco, porque ele é maioral, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. O homem branco, como ele é um ser diferente, ele é um ser superior, ele tem nas suas mãos o processo civilizatório. Ele tem em suas mãos o processo civilizatório. E esse processo civilizatório foi justificado por nada mais, nada menos que o darwinismo social. Vamos colocar as teorias aqui, ó. O darwinismo social, né? Nós temos o positivismo, nós temos as discussões raciais. Vou colocar aqui a eugenia. Tá bom. Darwinismo social, positivismo e eugenia. Essas três condicionantes vão justificar o processo civilizatório. Elas vão justificar que o homem branco tem o poder e tem a obrigação de civilizar os asiáticos e os africanos. Mas, para tal, eles têm que ir para lá. Vamos entender. Para a gente civilizar asiáticos e africanos, a gente tem que dominá-los. Essa é a ideia. E como que a gente vai dominar? No século XIX, o darwinismo social, essa teoria que está transcrita aí no quadro, ela foi uma discussão, sim, do Darwin, né? O Charles Darwin ele discutiu sobre a lógica animal da evolução das espécies. Presta atenção, nós estamos falando aqui de coisas biológicas, né? Planta, bicho, né? E aí o Spencer vai tratar a teoria da evolução social também para o homem. O Spencer coloca isso no homem, na sociedade, tá? Segundo o Spencer, o homem também passa por uma evolução natural. E essa ideia do Spencer cria aí essa ideia da seleção entre os homens. E essa seleção entre os homens cria raças superiores e raças inferiores. Ou seja, uns vão sobreviver e outros vão morrer. E aí a gente tem uma coisa muito doida, que é a replicação disso. Como assim, Anderson? Bom, isso é uma teoria muito bem falada, né? A teoria das espécies, a teoria da evolução. Um livro cabulosíssimo, século XIX foi publicado. Essa justificativa necessariamente vai ser usada, por exemplo, um camarada chamado Arthur de Gobineau, na verdade. Ele vai falar de uma ideia de determinismo racial. Então nós saímos do Spencer e vamos para o Gobineau. Esse cara vai falar de determinismo racial. Em outras palavras, tem como você colocar uma raça para ser superior à outra. É só você selecionar os cruzamentos. Como assim, professor? Como assim, professor? Você não vai deixar brancos casar com negros, por exemplo. Você vai deixar pessoas superiores serem superiores e inferiores, elas vão morrer. Não é seleção natural? Não é assim que acontece com as espécies no mundo biológico? É assim que eles estão falando. Um outro camarada, que eu vou ler o nome dele aqui, que é um nome complexinho, o nome dele é Francisco Galton. É ele que vai falar sobre o termo eugenia. Então nós vamos pegar o Gobineau, aí nós vamos chegar aqui no Galton. Eu estou dando nomes das pessoas para vocês pesquisarem depois.
que ele vai trabalhar? Com a eugenia, tá? E esse termo aí começa a ser utilizado em grande quantidade nesse período da história. E o que significa eugenia, né? Quando a gente pensar em eugenia, a gente vai pensar no grego, que significa bom, né? E genia, que quer dizer linhagem. Eu, bom, genia, linhagem. Então vamos criar aquilo que é bom, beleza? E o próprio Galton começa a discutir uma ideia de sociedade que é a nominologia de sociedade perfeita. Sociedade perfeita. A sociedade perfeita não inclui negros e nem asiáticos e nem povos originários da América. Vamos lá comigo. A sociedade perfeita, gente, ela inclui apenas as raças consideradas superiores. E nesse momento, nós temos que entender que existia uma teoria na Europa que era chamada de caucasoide. Essa teoria caucasoide, ela calculava o tamanho dos crânios. E na teoria caucasoide, você tem, né, a raça, né, ou a ideia de raça branca, que são os arianos, né, como a melhor raça. Então, os caucasoides, os brancos arianos, se despontam aí como os melhores. Raça puro sangue, mano. Pedigree champ. Entende? E dentro dessa possibilidade da teoria caucasoide, por exemplo, no Brasil, começou-se a ser discutido, na década de 70, 60, o branqueamento da raça. Como assim, professor? Branqueamento da raça? Se você selecionar e deixar só brancos, necessariamente, por mais que ele tenha uma lógica de relação com o negro, ele vai branquear a raça dos negros. Então, um branco com um negro nasce um moreno. Daí a pouco nós temos uma sociedade de brancos. Porque, cientificamente, eles estavam discutindo que você conseguiria chegar numa sociedade perfeita se você conseguisse selecionar essa sociedade. Loucura, mano. Querem justificar que uns são melhores que os outros. Para quê? Para poderem fazer o processo civilizatório. Para poderem chegarem na Ásia, para poder chegarem na África e também na América de novo. Não vamos nos esquecer que na América também vai acontecer o processo de imperialismo, para que eles possam dominar. Essa condicionante vai gerar no ano de 1911 o primeiro Congresso Universal das Raças. Vocês têm noção do que é isso? Em 1911, juntou-se um monte de cientistas do Oriente e do Ocidente para discutir a respeito das questões de raças humanas. O trem é tão sério que a discussão se tornou internacional. Vamos fazer um congresso para discutir as raças. E é nesses congressos, por exemplo, que nós temos pessoas como Hitler, né, que lá na frente vão discutir e vão afirmar veementemente que os arianos são superiores às outras raças. Essas teorias científicas vão moldar todo o século XX. Tanto é verdade, por que você acha que há tanta perseguição a negros na Europa, a judeus, perseguição de judeus na Europa, perseguição de pessoas que nasciam com algum problema genético, perseguiam também, eram castradas essas pessoas para você fazer a sociedade perfeita. Por que você acha que na Primeira e na Segunda Guerra Mundial acontecia processos, por exemplo, de limpeza étnica nos exércitos? Colocar os soldados de andar, aqueles soldados que caminham à frente do exército, primeiros de cor, primeiros negros, a infantaria. Por que vocês acham que isso acontecia? Limpeza étnica. Por que vocês acham que no ano passado, em pleno século XXI, George Floyd se transformou numa bandeira internacional? Por quê? Essas discussões ecoaram para o século XIX e para o século XXI. E as pessoas insistem em dizer que não existe racismo, que não existe preconceito, que não existe diferenciação entre as pessoas. E que isso é um mimimi danado. Temos que tomar muito cuidado quando a gente fala que isso é mimimi, porque, na verdade, a gente está apenas ratificando o que está acontecendo na sociedade. Quando a gente observa o número de homicídios num país em que a maioria que morre é negros, tem problema nos dados?
Quando a gente observa os índices do Brasil, de um país em que a maioria da população que não tem acesso à água encanada, saneamento básico, é de negros, tem problemas aí, não tem não? Quando a gente vê que o número de pessoas que acessam o ensino superior no país, a minoria é de negros, tem problema nisso aí. É lógico que temos a questão social. Mas nós temos problemas seríssimos numa sociedade como essa, que foram construídos. E não foram construídos a troco de nada. Porque essa sociedade que foi colocada como a sociedade imperfeita é a sociedade que vai determinar o braço da produção, porque o sistema precisa, e não só isso. É a maioria que consolida o consumo. É essa galera que consome em grandes quantidades. É essa galera que mantém a roda funcionando. É essa galera que não vale nada. É essa galera que cientificamente foi colocada como inferior. É essa galera que faz todo o sistema funcionar. Só que até a autoestima dessa galera eles destroem. Porque tudo eles vão justificar no mérito. Como que eu justifico no mérito se eu estou diferente? Yes! Como? Como que se no século XIX, no século XX, isso foi amplamente discutido e falava-se que era diferente? Aqui era diferente. Hoje não é mais, hoje é igual. Como assim? Ah não, professor, porque a gente discute desigualdade hoje na democracia. Gente do céu, alô? Eu construí isso. Eu tenho que usar a mesma severidade que foi para construir, para desconstruir. Não foi feito um movimento de desconstrução científica sobre tudo o que foi falado sobre raça no mundo. E se não foi desconstruído, existem pessoas que continuam vomitando essas coisas em cima das outras. Isso é um fato. Por isso que a desigualdade, ela permanece. Por isso que nós não gostamos de falar de desigualdade. E tem mais. E tem mais. A discussão é tão séria, mas tão séria, que quando uma pessoa que está nessa sociedade que não é a perfeita, que é a sociedade imperfeita, ela consegue sair do lugar dela e chegar num lugar diferente, mesmo ela sendo diferente dos que estão lá, ela vai justificar que ela está lá por esforço próprio, mérito. Ela não vai ver que as condições são diferentes. Por quê? Porque ela está inserida no meio. Já dizia Rousseau, a sociedade deprava e perverte os mais belos homens. E quando ele fala isso, ele está falando da natureza humana. O que eu quero dizer com isso? Quando surge, por exemplo, um programa no Brasil chamado ProUni, que é um programa que coloca pessoas carentes na universidade, coisas que não aconteciam no Brasil, e essas pessoas agora são de um seleto grupo de universitários, elas têm dificuldade de olhar para a origem delas. Não porque elas querem. Volto a dizer a fala do Rousseau. A sociedade deprava e perverte. Aí elas começam a justificar que se ela conseguiu saindo de lá, todos conseguem. Mas ela não observa que para ela conseguir, precisou ser criado um programa chamado ProUni. Que se não fosse o ProUni, ela não tinha saído. E aí, se ela não vê isso, ela não reconhece o meio. Se ela não reconhece o meio, ela vai perpetuar o discurso. E tenho dito. E espero que todos tenham entendido. Até mais.